realmente a gente pode associar essa construção, né, ao colonialismo histórico e à colonialidade, que são processos de animalização, né? São processos históricos que retiram a condição humana dos povos racializados, sobretudo no período colonial das Américas. A gente tem um problema que é uma assimetria social que é balizada pelo critério racial, e isso não é algo que nasceu agora, né, nasceu na nossa experiência contemporânea, ela tem já um lastro histórico, né? Isso condiciona não a nossa experiência contemporânea apenas, mas a nossa modernidade, né? E a melhor forma que a gente tem de ilustrar isso, para mim, é entendendo que tudo isso é feito de um mau encontro. A sensibilidade do homem negro não é algo que está posto para a sociedade. Assim, a visão que a gente tem sobre o corpo do homem negro é uma visão pautada na rigidez, pautada na perspectiva da arrogância, pautada na perspectiva do cara que não chora, não sofre, né? A minha relação com a percepção dessa busca de uma sensibilidade, de entender que isso é importante na vida, né? Veio primeiramente para me relacionar com a arte, né? Os homens e as mulheres negras, eles tiveram nesse processo de maneira muito radicalmente expropriados, né? Expropriados de linguagem, expropriados de modos de fazer, expropriados de imaginários, de cosmologias e do que a gente chama de afetos também, de sensibilidades, né? Então, eu acho que em grande parte esse processo ele está relacionado a essa herança histórica que tem a ver com um processo de desumanização, né? Processo de expropriação da condição humana. O escravo é isso. Ele não é ele não é gente, ele não é humano, ele é uma propriedade capaz, orgânica e por isso geradora de energia, né? E essa energia dele é capturada para produzir mais recursos, para retirar mais energia da natureza e da sociedade. Então, de um lado, você é reduzido a energia. Do outro, você sai do parque humano e é reduzido à animalidade, no sentido de que o parque humano ele se decide politicamente e para que você participe da política, você precisa ter fala. Ou seja, aquilo que você fala, o sentido que você oferece às coisas, tenha algum valor para a comunidade. Essa ideia de homem que a gente constrói, que a sociedade que a gente vive, né, na verdade, o padrão hegemônico constrói entre nós é um padrão que é muito estrutural. Então, o que nos estrutura, enquanto sociedade, é um padrão patriarcal e que diz que a gente deve ser assim, assim, assado. Então, isso é uma estrutura que faz a gente. Mas aí cabe a gente também, pelo menos para me sentir na necessidade de quebrar um pouco as estruturas, de reelaborar uma outra corporalidade, uma outra relação. Eu gosto muito de pensar o termo humanidades encantadas. E não é por acaso, assim, o desencanto é uma condição da colonialidade, né? É uma condição de não saber resolver determinadas situações, de não saber dar respostas. E quando a gente associa a ideia de encantamento, e dentro dela está a sensibilidade, mas também a abertura para essas outras fontes de conhecimento, a gente encontra caminhos, encontra palavras e linguagem para resolver problemas. Eu sou do candomblé, eu sou da Jurema, eu sou um fotógrafo negro, né? E aí eu acho que esse é um ponto que se deve ter muito cuidado. Fotógrafos que não são dos espaços aos quais vão construir as imagens, porque acabam registrando algo que não pode ser registrado, acabam desrespeitando a cultura do outro,
mas numa concepção achando que está valorizando porque vai sair na capa de um jornal ou porque vai fazer uma exposição, mas, enfim, assim, não estão sendo sensíveis com o espaço. Embora eu tenha todos os elementos, né, que são exigidos para uma experiência acadêmica, eu não posso ser reconhecido apenas como intelectual. Eu continuo sendo reconhecido como um intelectual negro. Acho que o principal propósito da minha fotografia é isso, fazer com que as pessoas que estão sendo registradas, e aí sobretudo eu tenho um recorte racial, sintam-se bem. E esse recorte racial é um recorte que muitas vezes na mídia, na hegemonia do campo das imagens, é visto de forma pejorativa e estereotipada. Mas para além da arte, né, a construção e a referência que eu tive de homens e mulheres na vida me levaram para entender esse caminho também. Então, meu pai, principalmente por ser um homem artista, um homem negro artista, periférico, de uma origem muito humilde, né, como se fala, né, ele foi em busca desse lugar de sensibilidade através da arte, né, de conhecer a si mesmo, de elaborar aquilo que ele acreditava enquanto potência política, artística no seu fazer, né? E ele sempre foi a minha referência maior com relação ao como ser homem, né? Então, acho que para todo mundo, de certa forma, a figura masculina, seja ela qual for, seja pai, seja avô, seja tio, seja alguém da família, alguém próximo, é sempre alguém que a gente se espelha e tenta aprender com. Então, com meu pai, eu consegui aprender muita coisa sobre o que é ser homem e o que não é ser homem, no sentido do que a sociedade constrói sobre essa ideia de homem, de como esse homem deve ser, e como a gente pode ser também.